A questão 14 é muito interessante, muito legal e tem uma pegadinha que muita gente acaba caindo. Vamos ver. Leia com atenção o texto abaixo. O próprio enunciado está lhe indicando isso. Olha, leia com atenção porque é perigosa a questão. Vou até impostar a voz porque se trata de um poema matemático. Era uma lagarta tão pequena que quase sumia. Iniciando no chão, na grande palmeira subia. Usando sempre do máximo de energia, todos os dias 7 metros para cima fazia, mas à noite sempre 5 metros descia. Ao anoitecer do 15º dia, a subida teve fim. Diga baixinho, só para mim, qual a altura da palmeira do jardim? Maravilha, né? Então a nossa querida lagarta, ela todos os dias subia 7 metros, porém todas as noites escorregava 5 metros. Então o progresso, digamos assim, útil da lagarta por dia era de 2 metros, porque embora subisse 7, ela escorregava 5. Então na prática ela subia 2 metros por dia, não é verdade? O que aconteceu? Ao anoitecer do 15º dia, a subida teve fim. Ou seja, no primeiro dia de escalada, ela subiu 2 metros, no segundo mais 2 metros, no terceiro 2, foi subindo de 2 em 2 na prática durante os primeiros 14 dias. Então, nos primeiros 14 dias, o progresso da lagarta sempre foi de 2 metros por dia. Agora, no 15º dia, a subida teve fim ao anoitecer. Quer dizer, ela já havia subido os 7 metros, porque o enunciado diz que todos os dias 7 metros para cima fazia, mas à noite sempre 5 metros descia. Quer dizer, se estamos falando do anoitecer do 15º dia, isso quer dizer que já passou a manhã, já passou a tarde, então já passou o dia. Ela já subiu os 7 metros, no caso em relação ao 15º dia. Só que a subida teve fim. Quer dizer, no 15º dia ela não escorrega, ela não desce os 5 metros como desceu nos 14 dias anteriores. Então a altura da palmeira do jardim é 14 vezes 2, 14 dias subindo 2 metros, que dá 28 metros, mais 7 metros que ela subiu no 15º dia. No 15º dia ela não escorregou 5 metros. E nem faria sentido ela escorregar 5 metros no 15º dia, porque aí a nossa querida subida não teria tido fim. Se ela escorrega no último dia, a subida não tem fim, não é verdade? Então, para que a subida de fato tenha fim, ela só subiu no último dia de escalada e não pode, portanto, ter escorregado. Ok? A pegadinha é a gente dizer que a resposta é 30. 15 vezes 2, 30. Né? Mas na verdade é 35, porque no último dia ela não escorrega. Ok? Questão número 15 do Colégio Naval diz o seguinte: a divisão de um inteiro A pelo inteiro B dá quociente Q e para resto R. Aumentando-se o dividendo A de 15 unidades e o divisor B de 5 unidades, o quociente e o resto não se altera. Determinar o quociente
Q. Ok? De novo, a divisão de um número inteiro A pelo número inteiro B dá para quociente Q e o resto R. Interessante que ele não citou nada, né? Dividendo A, divisor B, quociente Q e resto R. Está aqui. Dividendo A, divisor B, quociente Q, resto R, pela relação fundamental da divisão, dividendo é igual a divisor vezes quociente mais resto. Não há muito a fazer com relação à primeira informação, até porque nenhum dado numérico foi fornecido. Depois ele disse, aumentando-se o dividendo A de 15 unidades. Então, nosso dividendo deixa de ser apenas o A e passa a ser A mais 15. Não é isso? Lembrando que o dividendo não virou 15, ele foi aumentado em 15 unidades. Então, ele já era A, passou a ser o A mais as 15 unidades. Tá certo? O divisor B foi aumentado de 5 unidades. Então, deixamos de ter o B como divisor e passamos a ter não apenas o 5, e sim o B mais 5. O que aconteceu? O quociente e o resto não se alteraram. Da mesma forma, podemos aplicar então aqui a relação fundamental da divisão. O novo dividendo, que é o A mais 15, é igual ao novo divisor, que é o B mais 5, vezes o quociente, que continua sendo o Q, mais o resto, que continua sendo R. O importante aqui nessa conta é que você tem que perceber que ao multiplicarmos divisor pelo quociente, o quociente vai multiplicar tanto B quanto 5, porque o divisor agora é uma soma. Então o quociente vai multiplicar as duas parcelas, os dois termos desta adição. Por isso que eu coloquei aqui a adição, entre aspas, protegida por esses parênteses. Você vai precisar aplicar a chamada propriedade distributiva, né? Já que o quociente ele não vai multiplicar apenas o B, nem apenas o 5, ele vai multiplicar a soma, não é isso? B mais 5. Confere? Então ficamos com o seguinte: no lugar do A, nós vamos substituí-lo, trocá-lo por B vezes Q mais R, já que essas duas quantidades são iguais, não é isso? Vamos substituir a letra A por B vezes Q mais R. Repetiu 15, repetiu igual. Propriedade distributiva, B vezes Q, está aqui, BQ, simplesmente você junta as letras, mais 5 vezes Q, 5Q, mais o R no final. A nossa sorte é que podemos cancelar, podemos cortar R com R, ok? R com R vai dar 0. E podemos cortar também o BQ com o BQ, que também vai dar 0. Se nós passarmos, por exemplo, o R do lado esquerdo para o lado direito da igualdade, vai ficar R menos R, e R menos R dá 0. Da mesma forma, BQ menos BQ, se eu passar esse BQ para o outro lado, por exemplo, também vai dar 0. Ficamos simplesmente com 15 igual a 5Q. 15 igual a 5Q, o 5 está multiplicando, vem para cá dividindo. 15 dividido por 5 dá 3. Então, justamente o que ele quer que você encontre, você encontrou. O quociente é igual a 3. Não dá para encontrar o dividendo, não dá para encontrar o divisor e nem dá para encontrar o resto somente com as informações que ele nos passou. Só dá para encontrar o quociente, foi o que ele pediu e foi o que você encontrou. Tá certo? Próximo exercício. A questão 16 é bem interessante também, do Colégio Naval, e diz o seguinte: numa multiplicação
de dois fatores, um deles termina por 317. Calcular os três últimos algarismos do outro fator para que o produto efetuado termine por 372. De novo, numa multiplicação de dois fatores, um deles termina por 317. Ele não diz que o primeiro fator é 317. Ele diz que termina por 317. Ele pode ser o 317, pelo menos a priori, como pode ser, por exemplo, um cara com 4 algarismos, com 5, com 6, com 7, com 80 algarismos, tanto faz. O que interessa é que os três últimos da direita são o 3, o 1 e o 7. Tá certo? E ele pergunta o seguinte: calcule os três últimos algarismos do outro fator. O outro fator também não tem qualquer obrigatoriedade de ter apenas 3 algarismos, ele termina em ABC, digamos assim, para que o produto também termine em 372. O produto não é 372, ele vai terminar em 372. É uma questão que envolve conhecimentos muito complicados, muito complexos, muito difíceis, conhecimentos de tabuada, tão somente isso, ok? Vamos com calma para que a gente possa resolver a questão e entender, tá certo? Primeira coisa que a gente tem que considerar é a seguinte: eu vou começar a multiplicação normalmente como se eu conhecesse os algarismos A, B e C, como se eles fossem conhecidos. Vou multiplicar normalmente. Um algarismo C vezes 7 termina em 2. Termina em 2. Para que termine em 2, esse algarismo C só pode ser o 6. Por quê? 6 vezes 7, 42. Não é isso? Terminando, portanto, em 2. Confere? Na tabuada do 7, o único algarismo que eu posso multiplicar por 7 para terminar em 2 é o 6, não é isso? Vamos lembrar aí a tabuada do 7 para constatar isso. 7 vezes 1, 7, não é isso? 14, 21, 28, 35, 42. 6 vezes 7, 42. 49, não é isso? 7 vezes 7, 56, 63 e 70. Quer dizer, os algarismos das unidades são todos diferentes entre si, né? Para terminar em 2, aqui no final, tem que ser 6 vezes 7. 6 vezes 7, 42, o que acontece? Vai 4 aqui em cima, não é isso? Multiplicação normal. 6 vezes 1, 6, mais 4, 10. Vai 1. 6 vezes 3, 18, com 1, 19. Ok? Beleza? Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais arrumado. Beleza? Então aqui nós temos, vou colocar um pouquinho mais para a esquerda. Nós temos essa primeira etapa, o algarismo das centenas só pode ser o 6 e nós já multiplicamos. 6 vezes 7, 42, vai 4. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. Vai 1, 6 vezes 3, 18 e 19. Vamos passar agora para a segunda etapa, ok? Lembrando que o algarismo das dezenas do resultado tem que ser 7. Vamos fazer de novo a tabuada envolvendo agora B, 1, 7, 3 e levando em conta que aqui já é 0 e que aqui é 7. Vamos então à segunda etapa do exercício. Agora vamos começar pelo B, não é isso? Pela dezena. B
vezes 7 vai dar alguém. Esse alguém, eu vou colocar aqui, não é isso? Embaixo do zero. E somando esse alguém com o zero, tem que terminar em 7. Não é verdade? Então, para que a soma de alguém com zero termine em 7, esse alguém aqui só pode ser o próprio 7, não é verdade? Para que eu some 7 com 0 e dê o próprio 7 na dezena, não é isso? Beleza? Agora, na tabuada do 7, alguém vezes 7 para dar o próprio 7 só pode ser o 1, não é isso? 1 vezes 7, 7. 7 mais 0, 7, certinho. Ok? Descobrimos o B. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Ok? Então, descobrimos aí que o B vale 1. E podemos agora partir para a terceira etapa para encontrar a centena. Lembrando que aqui é o seguinte, ó. O que eu vou fazer agora é multiplicar o A pelo 7. A vezes 7 dá alguém. E esse alguém, por exemplo, 7A, vai ser colocado aqui embaixo do 1 e do 9, não é verdade? Você se lembra como é que faz uma multiplicação. Esse cara somado com esses dois tem que terminar em 3. Tem que terminar em 3, tá certo? Esse cara aqui, mais o 1, mais o 9, tem que terminar em 3. Vamos devagar para que a gente possa descobrir o valor da centena, o valor do A, usando a tabuada do 7. Vamos supor que o A seja 1. Vamos supor que o A seja 1. 1 vezes 7, 7. Então aqui seria 7, por hipótese. 7, né? Aqui dá 10. 10 com 7 não termina em 3. Então o A não pode ser 1. Ok? Não dá certo. Se o A for 2, seria 2 vezes 7, 14. Aqui seria 4, por hipótese. 10 mais 4 não termina em 3. Então também não pode ser o A igual a 2. Vamos supor que o A seja 3. 3 vezes 7, 21. Aqui seria 1, é isso? 9 e 1, 10 com 1, 11 não termina em 3, então o A também não pode ser 3. Vamos supor que ele seja 4. 4 vezes 7, 28. Aqui seria 8. 10 com 8 não termina em 3. E assim por diante. Quando você fizer, por exemplo, o A igual a 9, o que vai acontecer? 9 vezes 7, 63. Não é isso? O que vai acontecer agora? 9 vezes 7, 63. 9 e 1, 10, com 3, termina em 3 de fato. Tá certo? O que vem depois não interessa. Eu já descobri que o algarismo A vale 9. Tá certo? 9, 1 e 6, portanto, são os algarismos que a gente estava procurando. Tá? Vamos refazer a conta para ver se ela está certa? Vamos lá. 6 vezes 7, 42. Vai 4. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. Vai 1. 6 vezes 3, 18 e 1, 19. Beleza. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. 9 vezes 7, 63. Nem precisa continuar à esquerda. Então aqui a unidade de fato é 2, a dezena de fato é 7, 0 mais 7, o próprio 7, e a centena 9 e 1, 10 com 3,
13, termina em 13, então a centena, estamos certos, portanto, a resposta seria o 916. Ok? Questão interessante envolvendo a tabuada e a noção de multiplicação entre números naturais.